Paz e graça, amados, dando continuidade ao vídeo passado da letra mata, nós estávamos comentando, inclusive, que Deus não tem uma língua sagrada, como alguns pressupõem e dizem que existe, que há. Não, existe a forma de Deus se comunicar, de Deus falar. Esse é o propósito da mensagem da Bíblia Sagrada, é esse, é o comunicar, Deus querendo falar com um homem. Agora a língua difere. Por um acaso Deus, no seu propósito, vamos dizer assim, né? Chamou o povo hebreu e através dele ou deles deu a Torá, Taná, por aí fora, por aí vai. A Bíblia hebraica, né? A Bíblia, o Velho Testamento. Mas isso não quer dizer que já chegou assim com um idiominha pronto, alfabetizado, com gramáticas, com estruturas, com tudo. Não, nada disso. Deus, como eu disse no outro vídeo, ele começou falando com Adão verbalmente, Noé, Caim, Abraão, Isaac, Jacó, José através de sonhos, Faraó através de sonhos, porque, como diz o escritor aos Hebreus, inclusive Deus, havendo falado de muitas maneiras e de diversas formas ao seu povo, a quem ele queria dirigir alguma mensagem, porque Deus não falou somente com o povo de Israel, Deus também mandou mensagem para Nínive, Deus falou inclusive com o Ciro, Nabucodonosor, o próprio Faraó, Abimeleque, bom, enfim. Porque Deus não está preso a esse tipo de convenções, esse tipo de dogmas, amados, que as pessoas colocam. É aquele povo, o povo que Deus escolheu e que pronto e acabou e que a língua é nada disso. Tanto é que nós vamos ler aqui agora umas duas passagens bíblicas que está ali em Gênesis para tentar aclarar mais esse assunto. Está em Gênesis capítulo 31, nós vamos começar do verso 46. E disse aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, Jacó, porém, chamou de Galeete. Então, assim, portuguesando o negócio, né? Você vejam aqui, os dois de origem semita, né? Vamos dizer assim, hebreus, mas com um linguajar diferente, para o mesmo significado, porque essas duas palavras possuem o mesmo significado, montão de pedras. Tanto Labão falando uma no vernáculo, quanto o Jacó falando outro, dando outro nome. Percebem aí que na formação propriamente falada do que hoje a gente conhece como idioma hebraico, já havia aquilo que nós comentamos, uma mistura, né, de palavras. Da onde? Porque Labão estava lá para o lado de Arã e Jacó nasceu ali já para o lado da Judéia mesmo, da Palestina. E como nós falamos, eles tinham povos ali que eram vizinhos deles. E você acaba adquirindo, isso é notório, que eles não tem como correr disso. Palavras, você vai ajuntando ao seu vocabulário palavras que você vai ouvindo, assim como o nosso português. Hoje, para deixar um pouquinho mais claro, a gente fala palavras que não são da língua portuguesa, mas nós usamos e entendemos, né? E estão agregadas ao nosso vocabulário. Por exemplo, sanduíche, né? É uma palavra
que nós não é do nosso smartphone, iPod, mas quando a gente fala essas palavras, nós sabemos o significado delas, mas não que ela tenha origem na língua portuguesa. E aí a nossa língua foi sendo construída, as palavras foram, algumas ficando arcaicas, outras foram sendo agregadas, palavras novas vieram surgindo, expressões idiomáticas, gírias, tudo isso vai surgindo no meio do linguajar, não é isso? Então nós já percebemos isso aqui nesses dois personagens bíblicos de origem semita, hebreus, né? Você não vê que tem uma língua que dá um significado para alguma coisa, algum objeto, que nem o caso ali, um montão de pedras, cada um tinha uma maneira, uma expressão de falar. Como também a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 12, Juízes 12, e verso de número 6. Juízes 12, verso 6, está escrito assim: então lhe tornaram, disse pois Sibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, uma das tribos de Israel, naquele tempo 42.000. E o povo de Gileade estava fazendo essa jogadinha aí com eles, que tinham problemas. Vocês vejam só. É um povo que saiu do Egito, foram caminhando ali até chegar à terra de Israel, aproximadamente 2 milhões de pessoas. E você viu que eles tinham aquela dificuldade no falar, uma tribo com a outra. Os gileaditas aplicaram esse teste fonético para ver. E uma palavra, se não me falha a memória agora, quer dizer remoinho, redemoinho, alguma coisa, e a outra espiga de milho, ou segundo alguns escritores, estudiosos, eles também falam que também significam a mesma coisa, ou seja, redemoinho também. Só que prestem atenção, a pronúncia era diferente. Mas por que diferente? É claro que eles estavam, isso aqui já é pós-êxodo, querido. A outra foi pré-êxodo. Aqui já é pós-êxodo. O povo já estava na terra. E ainda assim eles tinham diferença na linguagem. Ou seja, estava ainda se formando o próprio, com estruturas, né, direitinho, a língua hebraica não estava formada por completa ainda. Então Deus já tinha falado com Moisés no Monte Sinai, não é isso? E você vê que o povo, num todo, ainda tinha dificuldade com a fala. Então, queridos, onde eu quero chegar com isso? Esse Lashon HaKadosh, ou seja, essa língua dita língua sagrada, é uma língua que Deus usou, porque eles falavam aquela língua, para poder expressar a sua palavra. Na verdade, Deus estava se comunicando com o homem. Na sequência, nós vamos ver que quando eles vão sendo várias vezes, né, invadidos por assírios, babilônicos, aquela coisa toda, eles deixam até de falar o hebraico antigo e começam a falar aramaico, até mesmo porque quando Jesus ele vem e para pregar o evangelho, não é a pronúncia hebraica, e sim a aramaica. E aí o Novo Testamento também não é escrito na língua hebraica, mas sim na língua grega. Ou seja, Deus não está nem aí para esse negócio da língua
propriamente como regra de fé de jeito nenhum. Ele está se comunicando. O que vale é a mensagem. É o que ele está querendo expressar, o que ele está querendo falar. Agora, se está escrito em hebraico, se está escrito em aramaico, se está escrito em grego, para Deus isso aí não está valendo muita coisa, queridos. Até mesmo porque, numa vez que Deus escreve ali em Belsazar, em Babilônia, na sua parede, no seu castelo lá, ele escreve uma palavra, aliás, 3 palavras, que ninguém conhecia qual era aquele idioma. Foi necessário chamar Daniel para interpretar pelo Espírito de Deus aquela mensagem que Deus havia escrito na parede. Porque se não fosse pelo Espírito, nem Daniel saberia, queridos. Amém? Quando o Espírito Santo vem, batizando outras pessoas, você vai vendo que eles vão falando uma tal de língua estranha. Estranha por quê? E Paulo fala que porque eram línguas que se falam línguas dos anjos hoje por aí, né? Mas quando Paulo fala que alguém se levante ali para falar na língua estranha, que deva haver intérprete ou a própria pessoa interprete, porque senão não vai haver significado nenhum para as pessoas que estão ouvindo, a não ser a própria pessoa que está falando vai se edificar, por estar se enchendo do Espírito Santo, e aí vai, né? Mas há necessidade dessa interpretação, não é isso? Do contrário, é melhor falar 5 palavras, como diz Paulo, mas de uma maneira inteligível, que as pessoas entendam o que está sendo falado. Aí seja na língua grega, seja no aramaico, seja no hebraico, não interessa, seja no português. É por isso que eu falei para vocês no vídeo passado que a nossa Bíblia Sagrada, hoje Bíblia Sagrada, né? Tudo certinho, bonitinho. No português, foi muito bem trabalhado na crítica textual, no inglês, no alemão, para o português, para o francês, etc. Para as línguas que a Bíblia foi traduzida, ela foi muito bem trabalhada. Claro que de uma língua para outra haverá perda, um pouco de perda, ou coisas assim irrisórias, mas não daqui afete a mensagem da palavra de Deus, para que alguém vá lá procurar. Deixa eu ver o que significa essa palavra. Essa palavra tem um significado na numerologia, essa palavra tem um significado, que é guimatria para os judeus, né? Tem um significado 2, 3, 4, 5. Não interessa os significados, que interessa é a mensagem. É a mensagem que Deus está expressando para os homens. Isso que importa. Então a língua sagrada é a língua que você está entendendo, vamos dizer assim. Como é que está chegando o Evangelho, a palavra de Deus no teu coração. É assim que o Senhor ele vai se formar, que a palavra, já puxando para o lado do Senhor, a palavra vai se formando dentro de você. Ele vai se formando e você vai ganhando os moldes de Cristo. Por isso que você é chamado de cristão. Através da palavra. Palavra, a mensagem. Não o livro. Seja ele conforme esteja escrito. Como falei, em inglês, no alemão, no aramaico, no hebraico. Não importa a língua. Importa a mensagem. Grave isso no seu coração. E não se preocupe que se você não tem um curso de hebraico, não tem um curso de grego, você não fala, mas você está com a Bíblia em português. Sabe ler em português? Tá ótimo. Já está valendo. Pregue a salvação, pregue Jesus, pregue a palavra de Deus na língua que te foi anunciada. Amém?